Giovanni, sou de Camanducaia, comunidade Santa Maria, Javenice, o Everson de Bom Repouso, comunidade magnífica, Javenice, minha esposa, Ivone, que veio com a gente hoje. Para mim sempre é uma grande alegria estar nessa comunidade. A gente tem muita ligação com essa comunidade de Betânia, Javenice. Nós estamos no mundo e passamos as dificuldades da vida. Nós passamos as tempestades, passamos as situações adversas. E eu falo que a nossa vida é uma caixinha de surpresas. Sempre, algumas vezes, prega-nos uma peça, né? E a fé é fundamental. Nós vivemos uma situação onde o homem se torna cada vez mais arredio, afastado de Deus, longe de Deus, e buscando muitas vezes a felicidade, a realização pessoal em tantas coisas e menos em Deus. E quando vai com Deus, sempre coloca Deus em segundos planos, mas sempre buscando fazer a sua vontade. Eu quero refletir com vocês um texto que eu rezava para vir para cá e pedi que o Senhor colocasse no meu coração o que a gente poderia refletir hoje. O texto é o texto de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, versículo 21 a 28. Mateus 15, versículo de 21 a 28. Amém? Amém. Com misericórdia. Partindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Uma mulher cananeia, vinda daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha é cruelmente atormentada por um demônio. Ele não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele tomou a palavra: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio prostrar-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Ele lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos? Ela insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, como queres te seja feito. E a partir daquela hora, sua filha ficou curada. Esse texto, Jesus está dando uma resposta também ao contexto aí do puro e impuro. Jesus está dizendo que Deus nos ama e o amor dele vai além da nossa compreensão. O amor dele é acima de tudo. O amor dele é para todos. A graça é para todos. Aqui nós deparamos diante de uma mulher que muitas vezes representa a nossa vida, a situação em que enfrentamos. Muitas vezes nós podemos nos colocar na situação dessa mulher, que tinha uma filha atormentada por um demônio, um sofrimento, e o que impulsiona essa mulher a ir atrás de Jesus? O amor. O amor que ela tem pela filha. Eu não preciso falar a questão do amor de uma mãe por uma filha, um pai por um filho. Aqui existe um amor além da nossa compreensão.
Porque uma mãe faz tudo para o seu filho. E o amor que ela tem pela filha, a filha que está atormentada, a filha que está passando uma dificuldade, a dificuldade da filha também é a dificuldade daquela mãe. Porque nós sabemos que a alegria e a felicidade de um pai e de uma mãe é a felicidade dos filhos. Um pai e uma mãe, quando vê seus filhos passando por problemas, o pai e a mãe também não têm a paz. Porque o amor é tão grande que nos comove diante da situação que muitas vezes passa a pessoa amada. Imagina a mãe naquela situação de ver a filha sofrendo essa situação, ela não pensa duas vezes. E o texto diz que a mulher cananeia, vinda daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Engraçado aqui que a expressão filho de Davi só era permitido ao judeu falar. E quando ela vem falando Jesus, filho de Davi, ela está querendo se colocar no lugar de povo escolhido, tentando enganar Jesus Cristo, para que ela tivesse também a graça, que ela tivesse também a oportunidade de experimentar dessa graça. Mas ela poderia dizer Senhor, porque os pagãos poderiam chamar de Senhor, mas a expressão filho de Davi somente aos israelitas. Ela queria se fazer passar de uma israelita. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas o texto, o amor nos leva a fazer coisas para a salvação da filha. Aqui era o caso dessa mãe. Ela tentou convencer Jesus, e Jesus que conhece o coração e sabia a intenção e conhecia o coração daquela mulher. Mas o texto nos mostra 4 situações e que vai nos ajudar, que retrata nessa leitura a situação dessa mulher. Diz o texto: Jesus, filho de Davi, ela começou a gritar, tem compaixão de mim, minha filha é cruelmente atormentada por um demônio. Versículo 23 diz que ele não respondeu palavra alguma. Aqui é a primeira situação que essa mulher tem que vencer. Ela grita, pede socorro a Jesus e Jesus não responde nada. A segunda situação, seus discípulos aproximaram e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Meu irmão, minha irmã, o Everson começou a rezar diante das situações que nós enfrentamos. Nós enfrentamos muitas vezes as incompreensões, a dificuldade na família, situações com filhos, situações de saúde, situações adversas, e que tira a nossa paz. E parece que o chão sumiu, situações que acontecem em nossa casa, que situações financeiras, de saúde, de relacionamento marido e mulher, pai, filhos, irmãos, e que muitas vezes parece que tudo está certo e desmorona tudo. Parece que o chão sai de baixo, parece que as coisas não têm solução mais. Mas essa mulher também enfrenta uma dificuldade, um problema que só Jesus pode resolver. Ela é atormentada por um demônio. Só Deus pode expulsar o que é mal. Não existe outro. Jesus Cristo era a solução daquela mulher. Então ela vai gritando. Primeiro ela enfrenta o silêncio de Jesus, e depois, sobre o silêncio, eu queria voltar no final. Mas eu queria sobre a segunda dificuldade. Essa mulher passa por 4 dificuldades para alcançar a graça de Jesus Cristo. A segunda, ela enfrenta a indiferença dos discípulos. Os discípulos não estavam nem aí com a situação dela. Não queria nem saber da situação. Imagina, a mulher joga tudo que ela pode para tentar que Jesus curasse a filha dela. E os discípulos chegam para Jesus e falam assim: manda essa mulher embora, ela vem nos atormentando com seus gritos. Meu irmão,
esta é uma dificuldade que nós temos que passar, muitas vezes. A indiferença daqueles que estão próximos de Jesus. Muitas vezes, na situação que passamos, em situações de problemas, nós muitas vezes enfrentamos a indiferença, muitas vezes, das pessoas da igreja, daqueles que estão próximos de Jesus, daqueles que nós esperávamos alguma coisa, nós, pelo menos irmãos da igreja, esperávamos um apoio, talvez uma visita, alguma pessoa da sua casa, ou você caiu de cama e ninguém foi te visitar, ninguém te ajudou no seu problema. Aqui muitos abandonam a igreja, aqui muitos desistem diante da dificuldade, aqui muitos mudam de igreja, abandonam a igreja e vai para outra, porque diante da indiferença de pessoas que muitas vezes estão próximas de Jesus, os discípulos andavam com Jesus e pedia a Jesus que mandasse aquela mulher que estava com um problema em casa, e o problema da casa é o problema dela, e ela pedindo misericórdia e compaixão de Jesus. Senhor, tem compaixão, filho de Davi, tem compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E aqueles discípulos, não, embora essa mulher que vem nos atormentar. É a primeira dificuldade que nós temos que passar muitas vezes. A incompreensão das pessoas da igreja. Nós temos que permanecer. Porque essa mulher, ela permanece, ela não desiste diante das indiferenças. E indiferença também das pessoas da família. Quantas vezes, diante do problema que passamos, pessoas da nossa família que podem nos ajudar e não nos ajudam. E desistimos muitas vezes, desistimos da fé. Essa mulher, ela não desiste. Ela poderia falar, nossa, os discípulos, os seus seguidores, que deveriam fazer a mesma coisa e me ajudar. Ah, não, eu não quero nada com esse homem, não quero nada com Jesus, vou embora com a minha dificuldade, vou ficar com a minha dificuldade, porque aqui eu já vi que não tem solução. Mas ela permanece, e o texto vai dizer, Jesus então começa a falar, aí Jesus começa a falar, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus, ele começa a bater de frente com a mulher. Mas na realidade, Jesus estava mostrando, querendo mostrar aos discípulos, que a graça de Deus é para todos. Não só aos judeus, mas para aqueles que aproximam de Deus. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, aqueles que abandonaram a fé, aqueles que estão afastados do judaísmo. Então eu vim para esses. Aqui a mulher enfrenta o terceiro problema, ou seja, ela não tem, você não, é como Jesus estivesse falando para ela, você não tem direito à graça. Você está querendo uma libertação, uma cura da sua filha, mas você não tem direito, porque você é pagã, é impura, você não faz parte do povo. É quando a gente, nós começamos a ver as pessoas e achar que as pessoas não têm direito à graça de Deus. E muitas vezes nós achamos isso. Vamos a primeira vez na igreja e achamos que não temos direito à graça. Quem sou eu quase não participo, eu estou com um problema lá em casa e vim agora pela primeira vez, então só quem está lá há muito tempo tem direito das graças de Deus. Não, Jesus está dizendo que está fazendo um teste de fé também. Aquela mulher está sendo levada a ser testada em sua fé, na sua perseverança. Quando a gente olha para a pessoa, você chegou agora e já quer receber a graça? Nós estamos na frente, nós rezamos, nós vamos à missa, vamos ao grupo de oração. É claro, a graça é para todos, mas aquela que necessitava e que estava até Jesus por amor.
Às vezes, como eu disse, nós pensamos que não temos direito à graça porque não buscávamos a igreja e só agora começamos a participar dela, porque estou enfrentando um problema na família. Que bênção que você tem porque está com um problema. Você aproximou de Deus e a partir daí você pode ficar. Tem aquela frase, né? Se não vem por amor, vem pela dor. Que bom. Se for para chegar em Deus, se for para aproximar de Deus, qualquer coisa é bom. Mesmo se for pela dor. E a graça de Deus não é não é por merecimento nosso, porque fazemos as coisas certas. Deus nos dá porque Ele é Pai e Ele ama os seus filhos. E nós somos filhos. Nós temos direito à graça. E é preciso saber também que Deus não exige tempo de participação para nos dar a graça, porque Deus é Deus e Ele dá a quem quer, a hora que quer. Se fosse assim, aqueles que têm mais tempo de igreja, estaria bem na fita. Mas muitas vezes nós estamos aí há muito tempo pedindo a graça para Deus, de repente chega aquela pessoa que vai primeiro ver o grupo de oração, já sai testemunhando: nossa, eu fui curada, olha, meu filho saiu das drogas. O que tem acontecido em nosso meio é isso? Quando tem acontecido em nosso meio dessas coisas? Deus quer que o nosso coração esteja nele, e Ele nos ama e quer o melhor para nós. Mas essa mulher é ousada, porque ela não desiste diante da resposta de Jesus. Ela não desiste. Se alguém parasse você na porta e falasse: você está aqui chegando a primeira vez? Opa, você está começando, você está querendo exigir, você está querendo a graça? Não, não tem para você. Opa, ainda não. Ainda não. Porque Jesus falou: eu fui enviado às pessoas, às ovelhas desgarradas da casa de Israel. Muitos teriam parado, muitos não teriam passado lá na segunda, aonde os discípulos mandam que ela vá embora. Muitos não teriam chegado aqui na terceira situação, onde Jesus fala: eu fui enviada apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí vem a outra situação, aonde Jesus diz: mas a mulher é mais ousada, e ela vai dizer, ela veio prostrar diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Ele lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Aí foi a gota d'água. Chamou a mulher de cachorro. Porque era dessa forma que os pagãos eram considerados, como cachorro. Como cachorro. Eu fico imaginando como que é a perseverança dessa mulher. Como que ela persevera. E o que faz ela perseverar é o amor que ela tem pela filha. Por isso que é fundamental o amor em nossa vida, o amor pelas pessoas. Quantas vezes nós deixamos de ajudar uns aos outros em nossa própria casa por conta de ressentimentos e mágoas? E quantos de nossa casa e de nossa família têm sofrido porque nós deixamos de lado o amor e deixamos tomar conta do nosso coração, a mágoa, o ressentimento, e ficamos preocupados mais com as coisas materiais, secundárias, do que a própria pessoa. E quem vai para o céu, meu irmão, minha irmã, é a pessoa que está do seu lado. Quem vai para o céu é a sua esposa, quem vai para o céu é o seu esposo, quem vai para o céu é os seus filhos, seus irmãos. Não são as coisas que temos. E muitas vezes nós brigamos, e muitas vezes nós adoecemos por conta das coisas materiais que possuímos. Nós ficamos preocupados e gastamos a nossa vida por conta das coisas materiais e perdemos a paz, e perdemos a amizade, e ficamos com mágoas, e ficamos magoados, ressentidos por conta de coisas materiais. A maioria das coisas materiais. Quantas pessoas já morreram e foram de mal por conta de herança? Porque um queria ter mais, porque na divisão um pegou meio metro a mais, porque esse era meu, porque você pegou o melhor lugar. Qual que é o melhor lugar? É o céu. Nós já cantamos isso. O melhor lugar é o céu. Nós esquecemos que quem vai para a eternidade são as pessoas que estão do nosso lado. Nós esquecemos que
o que vai para o céu são a nossa casa, a nossa família, não as coisas materiais, que é importante termos, é importante conquistarmos as coisas aqui, mas elas não são o sentido da nossa vida, porque o sentido da nossa vida é Deus, é com Ele, é dele que nós vimos, é com Ele que nós vamos morar. E por que a mágoa entra e se instala no nosso coração? Por conta do nosso orgulho, por conta de queremos ter só para nós e não queremos que os outros sejam felizes também. Aí não amamos, aí não perdoamos. Mas essa mulher, ela passa a primeira dificuldade, o primeiro obstáculo, passa o segundo, passa o terceiro, porque ela tem um amor incondicional pela sua filha. O mais precioso para ela é a filha. E aí ela vai com tudo. E o amor leva ela. Olha, aconteceu um fato, minha mãe gosta muito de pescar. E ela não pode mais, porque já por conta da idade, e bem debilitada, mas ela com meu pai, lá em Tamanducaia, tem um rio, bem para baixo, muito bom de pegar tabarão. E meu pai com a minha mãe foi um dia, e meu sobrinho também foi junto, eles costumavam levar os netos. E tinha um poço, onde ela gostava de ficar, que era um bambuzeiro. O rio vinha assim e fazia um cochado assim debaixo do bambuzeiro, era um poço fundo mesmo. E ela ficou ali e o meu sobrinho ficou do lado dela. E aí minha mãe não sabe nadar. E meu sobrinho caiu dentro. E ela pulou. Ela pulou para morrer. Porque não sabe nadar. Um lugar fundo. E ela fala que quando ela pulou, já do lado do meu sobrinho, jogou ele no barranco. E ela não sabe o que aconteceu. Ela só sabe que depois meu pai veio e pegou ela. Mas o que levou ela a fazer isso? O amor pelo neto. Toda a vida pelo clima. E contando isso, eu lembro quando eu tinha, acho que eu deveria ter uns 8 anos. Na casa do meu avô tinha um riacho e passava no quintal dele e tinha uma pinguela, uma estrada, uma pinguela para a gente passar. E tinha chovido muito e a água subiu e começou a sair água na várzea. E aí eu, meu irmão, uma prima, fomos lá nessa pinguela. A água estava batendo por baixo e ninguém sabia nadar. E a minha prima caiu. E o meu irmão caiu também, porque ela segurou. O que eu fiz? Pulei. Água amarela de chuva. E o jeito que eu pulei em cima dos dois, porque eu não pensei, eu não fiquei pensando o que eu vou fazer. Eu pulei, peguei nos dois e joguei assim na beira do barranco, eles grudaram também, porque era rio pequeno, corpo, né? Mas estava cheio, não sabia nadar. E eu aí comecei a grudar nos matos e saímos de lá. Mas o que me levou e me moveu a fazer isso? O amor pelo meu irmão, pela minha prima. O amor daquela mulher, primeiro ela tenta passar de israelita. Aí Jesus não fala nada. Depois os discípulos mandam embora, ela persevera. Depois Jesus fala que ela não tem direito à graça, porque ela não é do povo de Deus. Mas aí ela apela mais ainda. Então, diz o texto que ela vai prostrar-se em adoração. O prostrar é o adorar diante de Jesus. Mas a mulher veio prostrar-se diante de Jesus e começou a implorar. Aí ela diz: Senhor. Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Por isso, meu irmão, nós estamos numa noite que tudo é possível, porque Jesus é o Senhor de todas as coisas. Jesus pode fazer aquilo que ninguém pode fazer na face da terra, porque Ele é Deus, e Deus tudo pode. A mulher aí já não chama filho de Davi,
que era permitido só aos israelitas dizerem, mas aí ela, porque era pagã, e porque na sua humildade e no seu amor por sua filha, e aí ela reconhece também naquele que tudo pode, ela se ajoelha e diz: Senhor, Senhor, socorre. Gente, se o seu filho chegar para você, seu filho estiver nas drogas, e você não pode fazer nada para o seu filho, porque se a gente pudesse fazer, a gente tirava todos da bebida, das drogas, de toda situação que mata os filhos de Deus. Se um filho chegasse assim: mãe, socorre, eu quero sair dessa vida, o que você faria? Senhor, socorre. E aí Jesus ainda continua: não fica bom tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Quem que permaneceria até aqui? Diante da sua obstáculo? Quem que aguentaria até aqui? Por uma graça por quem ama? Meu irmão, minha irmã, muitos têm desistido da sua família. Muitos têm desistido da situação que você passa na sua casa por não perseverar, por não acreditar em Deus até o fim. Ele vai te dar a graça. Mas muitos têm desistido de Deus. Muito tem desistido da situação do seu casamento, da situação do seu filho, de situações que nós passamos, por não acreditar e por não passar pelas dificuldades que muitas vezes estão aí e que nós passamos talvez na comunidade, na igreja, de pessoas próximas, mas nós não podemos esquecer que Jesus está ali e é isso que aquela mulher via. Aquela mulher não olhava para os discípulos, ela olhava para Jesus Cristo. Ela olhava para o Senhor. É para Jesus que ela olhava. Então ela permanece. Ela permanece. Por que muitos abandonam a igreja? Por que muitos abandonam a comunidade que pode nos dar a salvação e nos levar para o céu? Porque nós decepcionamos com as pessoas. Nós desanimamos fáceis. Eu não vou voltar na igreja mais porque o padre me chamou a atenção. E daí? Às vezes a gente merece, né? Eu não vou voltar naquela comunidade mais, porque não me trataram bem. E daí? Aquela mulher foi desprezada pelos discípulos, mas foi acolhida por Jesus Cristo. Mas ela teve, para ser acolhida por Jesus Cristo e alcançar a graça, ela teve que suportar as dificuldades e as oposições que se apresentou. E aí ela chega à graça. Eu penso que muitas vezes nós sofremos de complexo de inferioridade ou de vitimismo. Nós sempre fazemos de vítima. Ninguém olha para mim, ninguém vê para o meu problema, olha a situação da minha casa, olha a situação dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa, do meu casamento. Mas se nós sair ainda, vamos encontrar gente pior do que nós. É preciso perseverar. Você necessita da graça, você necessita de um milagre, você necessita de uma cura, de uma libertação, tem que perseverar. Tem que perseverar. Por que Deus, eu vejo assim, por que Deus demora muitas vezes? Ele pode fazer hoje, ele pode fazer amanhã, mas é no tempo dele, porque Deus sabe o que faz. Porque Ele sabe que se fizer logo na sua vida, você não volta mais. Não deveria ser assim. Porque Jesus quer que a gente permaneça com Ele até o fim, independente das coisas da nossa vida. Ele quer o meu coração, Ele quer o teu coração, Ele quer a sua família inteira. Ele quer nós. Mas é preciso perseverar. É preciso. Então, a fé dessa mulher é impressionante. Ela passa pela indiferença dos discípulos, ela resiste quando Jesus fala que ela não tem direito à graça, e ela permanece quando Jesus a chama de cachorro.
Mas a fé dela é surpreendente, porque ela vai falar: é verdade, Senhor, é verdade, eu sou pagã, eu não tenho procurado o Senhor, eu tenho relaxado na minha fé, eu às vezes não tenho convertido, não tenho mudança de vida, eu sei, Senhor, eu sei, é verdade, o Senhor tem razão, eu sou um cachorro, sou um cachorro. Mas os cachorrinhos também comem a migalha que cai da mesa dos seus donos. Meu irmão, o importante para a graça e o milagre é a necessidade de Jesus Cristo. Essa mulher não desistiu enquanto Jesus não curou a filha dela. E eu penso que depois que ela alcançou a graça, eu penso que essa mulher nunca mais largou Jesus Cristo. Como foi a samaritana. Mas é necessário também passar pela primeira dificuldade que está aí. Senhor, filho de Davi, a mulher, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de minha filha. Ela é cruelmente atormentada por um demônio. Ele não respondeu palavra alguma. Meu irmão, minha irmã, essa é a situação que nós temos que passar. Esse é o obstáculo, que é o silêncio de Deus. É quando nós passamos pelas dificuldades e nós rezamos e parece que nada acontece. Parece que Deus não fala nada, que Deus não responde. Você reza, parece que está piorando as coisas. Parece que nada acontece. É o silêncio de Deus. Essa mulher experimentou, primeira coisa, o silêncio de Deus. Primeira coisa que ela teve que passar foi o silêncio de Jesus Cristo. Jesus não responde nada. Muitos teriam desistido aqui. Eu tenho rezado, não acontece nada, e Deus não fala nada, eu acho que Deus esqueceu de mim mesmo, Deus não olha para mim mais, a minha situação é as coisas que acontecem em nossa vida. As coisas. Tem rezado bastante, nada tem mudado. Muitos desistem aqui dizendo: Deus esqueceu de mim. Esta é a primeira prova, o silêncio de Deus. Mas uma coisa é certa: isso não significa que Deus nos abandonou, porque Jesus estava ali ainda diante da mulher. Meu irmão, minha irmã, quando nós rezamos e Deus parece que não responde, quando nós rezamos e parece que Deus não responde, isso não quer dizer que Deus nos abandonou. Deus continua ali, muito perto. Muito perto. Eu lembrei de uma música, até trouxe aqui, eu achei do Isaías, que diz assim: quando parece que você não escuta Deus, que Ele se calou e ao teu coração não fala, quando parece que Ele não te escuta mais e já te falta até a paz para rezar a sua vida, quando parece que você não escuta Deus, que Ele se calou e ao seu coração não fala, quando parece que Ele não te escuta mais e já te falta até a paz para rezar a sua vida. Lembra de André, Tiago e Pedro lá na barca. Lembra que em meio à tempestade perigosa, Jesus também estava lá
porém dormia. Enquanto a barca parecia perecer, era para ensinar que os problemas se vencem com fé, e quem tem a sua graça permanecerá em pé. Era para ensinar que os problemas se vencem com fé, e quem tem a tua graça permanecerá de pé. Era para dizer que para educar um filho, às vezes Deus se cala, e até no silêncio Deus fala. Feche seus olhos. Era para ensinar que os problemas se vencem com fé, e quem tem a tua graça permanecerá